Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 16. Revisão e avaliação, o que teremos para hoje então. Então fiquem atentos e vamos para a nossa primeira revisão. Muito bem, vamos falar então, vamos começar falando de elementos linguísticos. Professor, o que seriam esses elementos linguísticos? Tudo que está inserido em um texto, ou seja, tudo que compõe um texto, desde as palavras, a pontuação, os sinais, nós chamamos de elementos linguísticos. Por quê? Linguísticos, vem da língua, então tudo que envolve a língua, aí quando você dá uma entonação diferente, quando você coloca uma pontuação, quando você coloca um sinal gráfico, As próprias letras ali, as palavras, elas compõem o texto, nós podemos chamar de elementos linguísticos, certo? Então, são esses elementos linguísticos que identificam as relações entre partes de um texto, em diferentes gêneros, tá? Então, a partir desses elementos linguísticos, nós conseguimos perceber de que gênero nós estamos falando, de que gêneros nós estamos tratando. E ele faz com que a gente consiga conectar as partes de um texto, esses elementos linguísticos que compõem todo um texto. Então, esses elementos eles vão variar de acordo com o gênero. Vamos só relembrar aqui, lembram lá de uma nossa aula não tão distante, em que tinha uma receita de um bolo? Exatamente. O formato daquele gênero, daquele texto, me indica que eu estava diante de um gênero receita, Que ali eu tenho situações diferentes, eu tenho as medidas, eu tenho os ingredientes, eu tenho um modo de preparar esse bolo ali, que estava, no caso, na receita. Por isso, esses elementos linguísticos vão caracterizar, então, um gênero, o gênero receita. Entendido até aqui, gente, o que são os elementos linguísticos? A partir disso, nós vamos ver características de elementos, com elementos linguísticos do texto dissertativo argumentativo. Olha só. Primeiro, o que é? O que seria um texto dissertativo argumentativo? Dissertar é falar sobre o tema sugerido, sem a intenção de convencer. Já dissertar de forma argumentativa é expor sua opinião sobre o tema proposto. Você precisará posicionar-se a fim de convencer o seu leitor. Olha só, gente, vamos dar uma raciocinada aqui rapidinho no que nós acabamos de ler. Dissertar, quando eu disserto, tá? Eu falo sobre um determinado tema. Lembram lá quando nós falamos de uma dissertação de mestrado? Eu vou dissertar, eu vou escrever sobre determinado tema, um tema ali, um tema sugerido. Geralmente eu não tenho a intenção de convencer, tá? Através daquele texto. Quando eu disserto de uma forma argumentativa, eu vou expor a minha opinião sobre o tema ali que eu estou propondo, que está sendo proposto naquele momento, tá? Então, eu vou precisar me posicionar, ou seja, dar a minha opinião para convencer quem está lendo, tá? Aquele texto ali, aquele texto dissertativo argumentativo. Entendido, então, o que é um texto dissertativo argumentativo? Vamos prosseguir, então. Nós vamos ver agora, um resumo bem prático para que vocês não se esqueçam aí durante as avaliações, não só a nossa avaliação, mas avaliações externas também, a estrutura que nós temos de um texto dissertativo argumentativo. Então, o que precisa ter, professor, num texto dissertativo argumentativo? Principalmente o que é cobrado na prova do Enem, tá? Então, primeira coisa é a introdução, tá? A introdução ela é composta de tema, problema e tese.
Então, esses 3 elementos aqui, eles compõem a introdução do nosso texto dissertativo argumentativo. Depois vem o desenvolvimento, tá? Com o argumento 1 e o argumento 2. 2 argumentos, então, aí dentro do nosso desenvolvimento. E, por último, eu tenho a nossa conclusão, né? Vai já aparecer aí a nossa conclusão, muito bem, para que vocês vejam também que eu tenho na conclusão a retomada do tema problema, né? Uma proposta de intervenção e a reafirmação da tese. Então vejam só, gente, eu tenho essa estrutura que vocês estão vendo aqui, é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo que é cobrado na nossa redação do Enem, certo? Então, introdução, tema, problema e tese. O tema, né, vai vir aí a partir do assunto que está sendo proposto ali. Perante esse assunto, esse tema, eu vou ter um problema, tá? Tenho esse problema, eu vou ter uma tese. O que seria a tese ali? Né? A minha ideia, é a minha opinião sobre esse problema baseado nesse tema. No desenvolvimento, isso só na introdução, tá? No desenvolvimento, eu vou trazer o quê? O argumento 1 e o argumento 2, né? Caracterizados aí por alguns elementos que nós já vimos também, como argumento de autoridade, né? Um argumento por exemplificação. Eu posso trazer esses argumentos para validar a minha tese, validar a minha opinião. Por quê? Se eu não tiver argumentos para validar a minha tese, não vai valer de muita coisa. Eu preciso, né, que eu tenha ali argumentos realmente afirmando qual é a minha ideia principal, qual é a minha opinião. Na conclusão, eu retomo o tema, tá? O problema ali, né, que eu tenho na introdução. Eu trago uma proposta de intervenção para esse problema que você colocou na sua introdução. E, por último, eu reafirmo a minha tese, ou seja, eu defendo a minha ideia, a minha opinião lá do início da nossa introdução. Certo, pessoal? Entendido? Se quiserem fazer um print, se quiserem tirar uma foto, é bem interessante esse esquema aí para vocês não esquecerem mais, tá bom? Vamos prosseguir, então, falando do tema, né? O que seria o tema aí da nossa redação. Então, nós não devemos confundir tema com título, tá? Elas não são palavras sinônimas. O título e tema são conceitos similares. Similares, né? Que são parecidos, mas não são iguais. Então, não esqueça que título e tema não são iguais, ok? E aí nós vamos chamar o que de título? A expressão inicial, né? Que vai introduzir a redação, mostrando o assunto, o posicionamento do texto. E nós chamamos de tema o assunto a ser abordado, tá? Então, o tema o assunto vem do tema, né? Que nós vamos abordar ali na tese. Então, ele que vai dar as diretrizes, né? O comando ali do texto para o quê? Para eu expor a minha ideia, né, que deverá ser defendida ao longo da minha dissertação. Então, não esqueçam, tá? Nada de confundir tema com título, certo? Nada de confundir, então, esses dois elementos. Sabemos que eles são similares, né? Parecidos, mas não são iguais, tá bom? Título vai vir no início ali, né? Aquela expressão inicial que vai introduzir a redação. E o tema vem do assunto, né, que está abordado. Então, ele que vai deixar eu ali expor as minhas ideias. Entendido até aqui, pessoal? Vamos ver, então, a nossa tese, tá? A tese é o ponto de vista. Opa, achamos aqui um termo, né, chave para a nossa tese ali, né? O que seria o ponto central da nossa tese. Então, é o ponto de vista dissertativo argumentativo, tá? No texto dissertativo argumentativo, eu tenho um ponto de vista, tá bom? É denominado de tese, que não é o mesmo que tema, tá? Então, a tese, não confundam. Tema é diferente de tese. Não confundir.
Tema é uma coisa, tese é outra. Então, tema é o objeto do discurso, ou seja, o assunto. O tema é igual ao assunto, né? O assunto específico que vai mobilizar aí conhecimentos de uma determinada área. Certo, pessoal? Entendido? Diferença de tema e tese. Tema, né, vem a partir do assunto e a tese é o que é o ponto de vista, a minha opinião do texto dissertativo argumentativo, ok? Vamos lá então, ó, a tese, o desenvolvimento de um tema a partir de uma ideia central ou ponto de vista, tá bom? Então, a partir desse tema eu vou ter uma ideia central e um ponto de vista, e aí eu posso chamar de tese, tá? Então, a tese ela vai se referir aí à ideia principal do texto, tá? Que vai conduzir toda a argumentação. Então, toda a minha argumentação vai ser baseada, construída aqui, ó, por meio dessa tese. E aí, né, ela vai conduzir toda essa argumentação e vai ajudar a refletir o que vai ser defendido nele. Ela deve ser explícita, essa tese ela precisa estar explícita, ou seja, ela precisa estar mostrada no texto, né? Ela precisa estar lá apresentada no nosso texto, tá bom? E ela vai apresentar um ponto de vista, ou seja, o posicionamento crítico. Isso mesmo, eu tenho ali um ponto de vista, esse ponto de vista, meu ponto de vista vai trazer um posicionamento crítico de quem? Se eu for o autor, né, o meu posicionamento crítico sobre determinado assunto, ali no assunto que nós estamos discorrendo. Porém, né, eu não preciso marcar uma opinião de forma pessoal. Eu trago ali de forma impessoal esse posicionamento, né? Eu trago esse posicionamento crítico de uma forma mais sutil, né? Não realmente mostrando ali que é algo pessoal. Certo, pessoal? Continuando, então, a tese geralmente é apresentada na introdução do texto. Lembram lá do nosso esquema, né, com tema, problema e tese? Então, a tese, ela vem logo na introdução. É isso mesmo. A tese, ela vem logo na introdução do nosso texto. E, em seguida, essa mesma tese, ela é o quê? Desenvolvida ao longo dos parágrafos do desenvolvimento. Lembram lá do que no desenvolvimento eu tenho os argumentos? Pois é. Então, eu tenho a tese na introdução e ela vai ser desenvolvida ao longo dos parágrafos de desenvolvimento com o quê? Com os argumentos. Então, não esquecer que nós temos aí argumentos, né? Os argumentos, eu preciso trabalhar, então, esses argumentos dentro da nossa tese, com exemplos e informações relevantes para sustentá-la. Olha só o que esse parágrafo está trazendo aqui para a gente. Vamos ter bastante atenção. Ela vem na introdução, desenvolvida lá no desenvolvimento, através de argumentos, exemplos e informações, tá? Que vão o quê? Sustentar essa minha tese, tá? Vai sustentar, então, essa minha tese. Então, não esqueçam, eu tenho uma tese, né? Aonde, professor? Na introdução. Eu tenho uma tese na introdução. Se eu tenho uma tese na introdução, eu vou ter, no desenvolvimento, eu vou trazer, ela vai ser desenvolvida, né? No desenvolvimento, olha a redundância. Ela vai ser desenvolvida no desenvolvimento. A partir de quê? De argumentos, tá? Argumentos, exemplos, informações relevantes. Ok? Então, aí eu tenho mais ou menos esse esquema aqui dentro do nosso parágrafo, pessoal. Entendido até aqui? Diferença, né, entre tese, entre tema, os elementos que vão compor, então, aí o nosso texto dissertativo argumentativo? Muito bem. Vamos ver agora alguns exemplos aí, né, de tema e tese.
certo? Então, o tema, e a tese, eles vêm aí na introdução do nosso texto, dissertativo argumentativo. Como exemplo, nós temos aí, né, já foi exemplo de redações, né, do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, o tão famoso Enem, que vocês podem estar participando esse ano, né, o ano de 2024, os alunos da terceira série, certo? E aí vocês também terão, né, ali um tema diferente para desenvolver um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, olha só o tema que nós temos aí: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso aí foi o tema, né? Quando o candidato chegou lá na hora da prova, ele abriu o caderno de questões, né, o caderno de provas, e aí estava este tema: caminhos para combater a intolerância no Brasil. E agora, o que se faz quando você pega aí, né, um tema desse, de repente você não domina e tal? Quem dominou, né, tirou aí de letra, que é justamente essa tese que nós vamos ver agora, né? O preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, vejam, eu tenho um tema, né, que veio aí a partir do assunto. O assunto poderia ser a intolerância religiosa no Brasil. E aí o tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí vem o nosso estudante e cria a tese dele, que é o quê? O posicionamento crítico, né? Ali a sua opinião, né? Sua opinião meio que imparcial dentro dessa tese, né? Dentro desse tema. E aí formula essa tese: o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Vejam que é diferente aí, né, da escrita do nosso tema, mas está dentro do tema, né, do tema que foi proposto aí. O nosso candidato, ele já trouxe o quê? O preconceito contra as religiões de matriz africana, o preconceito que dificulta, né, o combate à intolerância religiosa no Brasil. E a partir daí ele desenvolveu o tema dele. Vocês podem pesquisar aí nos sites de busca. Nós temos algumas redações voltadas para este tema. E aí ele desenvolve, né, essa tese a partir dos argumentos lá no parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Até aqui tudo bem? Vamos ver então o último ponto da nossa aula, que é a argumentação. Depois que eu tenho a minha tese, eu vou argumentar, né? Argumentar lá no nosso parágrafo de desenvolvimento. Então, aí, os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para comprovação da tese apresentada na introdução, certo? Então, um argumento é composto por duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Então, na fundamentação, eu trago aí o meu argumento, e a partir dessa fundamentação, eu vou fazer a análise desse fundamento. E aí eu terei uma argumentação completa. Ok, pessoal? Entendido até aqui? Vamos continuar, então, falando de argumentação. Vamos lá? Na fundamentação, o autor deve buscar provas, tá? Então, eu posso pegar ali uma autoridade falando, né, exemplificar de alguma forma, para trazer que o meu ponto de vista está correto. E aí são considerados, né, fundamentos de citações de autoridade, referências históricas. Vou pegar, né, um fato histórico para ir ao encontro do meu ponto de vista. Eu tenho conceitos teóricos consagrados que nós sabemos, notícias publicadas em jornais de qualidade, tá? Isso é importante, publicadas em jornais de qualidade que vão aí fundamentar esse meu argumento. Peguei lá uma citação de autoridade, uma referência histórica, um conceito teórico consagrado, né? Notícias de jornais. Fundamentei o meu argumento, agora eu vou fazer a análise dessa fundamentação. E a partir da análise dessa fundamentação, depois que eu fechar aí, né, esses dois elementos, eu terei então um bom argumento no meu texto dissertativo argumentativo. Então não esqueçam, texto dissertativo argumentativo, né, tem uma estrutura específica, tem os elementos linguísticos ali que nos dão, né, que nos mostram que é um texto dissertativo argumentativo, que parte da introdução, do desenvolvimento e da nossa conclusão. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira revisão.